Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje. A outra aqui já com ciúme aqui também. Ó, aí aqui, ó, são as duas meninas aqui, ó. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje gravando um editorial com companhia aqui, né? Então, resolvi trazer mais um conteúdo para vocês. E tem muita coisa acontecendo. A gente vai falar um pouquinho sobre tudo que está acontecendo, tá bom? Deixa eu deixar esse pessoal aqui na cadeira do lado aqui. Bora de matéria, né, pessoal? Bora abrir aqui nosso aplicativo e começar com matéria agora para vocês. Enfim, vamos entender tudo que está acontecendo. Tem, né, treta entre o Donald Trump e Maduro. Tem também, né, o Donald Trump partindo para cima da esquerda aí, e o pessoal tá chamando o Trump de ditador, tá falando que é autoritarismo que ele tá fazendo, né? E, inclusive tem gente da direita já falando isso também. Ou seja, tem muita coisa para a gente debater e para a gente discutir aqui junto com vocês. Então, antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, e é sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês, né? Hoje, resolvi gravar esse vídeo fora do horário para poder fazer um bate-papo com vocês, beleza? Vem comigo, vamos começar de matéria aqui. Vamos começar falando do Viktor Orbán, né? Viktor Orbán, o premier da Hungria, diz que colocará o grupo Antifa, né, que é o antifascista, grupo extrema esquerda, né, na lista de grupos terroristas. Também chegou a hora da Hungria de organizações como a Antifa serem classificadas como organizações terroristas, seguindo o exemplo americano. Segundo a matéria que foi divulgada pelo Ferrigno, o primeiro-ministro da Hungria, o Viktor Orbán, disse nesta sexta-feira que seguirá o exemplo do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, e designará o grupo Antifa como organização terrorista. Orbán diz estar satisfeito com a decisão de Trump de listar o Antifa como uma grande organização terrorista nos Estados Unidos e que a Hungria faria o mesmo, né? Abre aspas para o que falou o Viktor Orbán. O Antifa é uma organização terrorista, disse Orbán à rádio estatal. Abre aspas. Também chegou a hora da Hungria, na Hungria, de organizações como Antifa serem classificadas como organizações terroristas, seguindo o exemplo americano. Em seus comentários, Orbán citou o caso de 2023, a qual Ilaria Salis, do grupo Antifa da Itália, foi presa por agredir participantes de um evento anual nacionalista chamado Dia de Honra em Budapeste, na capital da Hungria. Eles vieram para a Hungria, espancaram pessoas pacíficas nas ruas, espancaram até a morte, disse Orbán. Salles foi libertado em maio de 2024, antes de ganhar uma cadeira no Parlamento Europeu, o que lhe concedeu imunidade legal. E aí, né, muito bem, parabéns, né, ao Viktor Orbán, e eu acho mais do que justo, né, um grupo totalmente radical, esse grupo aí, Antifa, né, e assim, esse pessoal da esquerda, pessoal, eles literalmente, né, têm um modus operandi, um padrão bem radical de agir, e aí eles ficam pagando como se fossem democratas, chamando a direita de radical. Mas, enfim, fica claro e nítido aí, né, a visão desse pessoal, como é que eles atuam, né? Então, são radicais, são figuras que realmente causam pânico na população, e aí, mais um país classificando, né, eles como grupo de terror. Vamos lá, pessoal. Essa aqui, ó, tá começando a bater em cima agora, tá? O 360 diário nem é um perfil de esquerda, mas olha só. Trump demite procurador federal por recusar investigar rivais da esquerda. Sabe o que a gente critica tanto aqui, né, que é feito aqui no Brasil, pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes, pelo próprio STF, pelo governo Lula, onde, né, o cidadão que não curte, não gosta do modelo aplicado por eles, ele entra, né, na mira do sistema. É exatamente isso que está acontecendo lá com o Trump agora. E aí a grande questão é, nós falamos que isso é certo ou falamos que isso é errado, né? A grande questão é essa agora. Por quê? Porque o que o Trump está fazendo é autoritarismo? É autoritarismo. O que o Trump está fazendo é uma medida que, se você for olhar os padrões democráticos,
Está fora dos padrões democráticos? Está fora dos padrões democráticos. Sim. É, sem sombra de dúvidas, perseguição? É perseguição. É justo? Aí eu já não sei. Porque o que o Donald Trump foi perseguido, o que a direita está sendo perseguida por essa turma, né? Não entra no gibi aí. Então, a grande questão é, e aí, temos que responder com a mesma moeda? Porque uma coisa é certa, muitas figuras como o próprio Olavo de Carvalho sempre disseram aqui no Brasil o seguinte, olha, se você observar todos os critérios, se você observar a situação, não dá para jogar dentro das 4 linhas com essa turma que não joga dentro das 4 linhas. Não dá para você jogar um jogo normal se o seu oponente está te dando carrinho com chuteira de prego. Não tem como. Então, assim, a lógica do jogo que você tem que colocar aqui é o que o Trump está fazendo. Num padrão democrático, é errado? É errado. É autoritarismo? É perseguição? É autoritarismo, é perseguição. Mas a esquerda não justificou o STF a fazer isso contra o Bolsonaro? A esquerda americana não justificou o Biden fazer isso contra o Trump? Justificou também. Então, o que nós temos agora? Nós temos o quê? A esquerda abriu um precedente e o Trump está aplicando esse mesmo precedente. Dentro das regras normais de direito. É legal? Não é legal. Não é. Vamos ser sinceros. Mas, será que o Trump está errado? Acho que não. Sinceramente, acho que não. Como diria o Olavo de Carvalho, as 4 linhas da Constituição, né, só vale para um lado e para o outro, não? Em um movimento que intensifica as tensões no Departamento de Justiça, o presidente Donald Trump anunciou nesse sábado a demissão do procurador federal Eric Siebert, nomeado para o Distrito Leste da Virgínia, alegando que ele se omitiu a investigar figuras alinhadas à esquerda, como o ex-diretor do FBI James Comey e a procuradora-geral de Nova York Leticia James, ambos críticos ferrenhos do republicano. E aqui, né, a gente está vendo o retrato do que o STF faz aqui também. Siebert, que havia rejeitado acusações por falta de evidências suficientes em casos de uma suposta fraude contra esses adversários, incluindo a investigação sobre a hipoteca de James, recebeu, abre aspas, apoio incomumente forte de senadores democratas da Virgínia, o que Trump citou em postagem na Truth Social como motivo para a remoção imediata, declarando que ele não renunciou e o demitiu. A ação, reportada por veículos como The New York Times e o Washington Post, reacende debates sobre interferência política no sistema judiciário, como críticos vendo como retaliação e apoiadores como correção de alinhamento ideológico, em meio a uma série de purgas no DOJ, iniciadas pela posse do Donald Trump em janeiro. Então, o que a gente pode falar em cima dessa situação aqui? É só uma correção, né? Ou seja, o Donald Trump está agindo dentro das regras da Constituição? A esquerda abriu esse precedente? Ou seja, ao rasgar essa brecha da Constituição, o Trump também pode rasgar? Eu tenho que sim, tá? Eu tenho que sim, a esquerda não pode, a esquerda não tem moral, a esquerda não tem a mínima possibilidade de argumentar aqui contra o Donald Trump nesse sentido. Eu, em tempos normais, diria que isso é errado? Com toda certeza. No tempo atual, vendo a perseguição que a esquerda fez com a direita, eu falo que o Trump tem todo o direito de fazer isso? Tem, tá? Tem. Então, ele está fazendo uma correção ideológica. Sinceramente, só espero que o Trump seja bem sucedido lá, né? É só isso. Agora, tá indo além, né? Matéria do Globo. O Pentágono impõe novas restrições a jornalistas e exige que informações passem por aprovação antes de publicação. Olha só isso. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos começou a exigir que os jornalistas credenciados obtenham sua aprovação para publicar qualquer informação que lhe diga respeito, classificada ou não, ou correm o risco de perder o acesso ao Pentágono. Olha só. Essas novas condições comunicadas na sexta-feira à noite aos jornalistas afetados representam um novo passo na luta que Donald Trump e seu governo travam contra a imprensa tradicional, que ele acusa de ser desfavorável a ele. E com toda certeza é desfavorável a ele sim. Agora, o que eu preciso que você entenda? Ó, acesso ao Pentágono. É aqui que está a grande questão, em relação ao acesso ao Pentágono. Ou seja, não é que ele vai
fazer como estão fazendo na Jovem Pan aqui e pedindo a cassação da Jovem Pan, pedindo uma multa milionária contra a Jovem Pan. Não é isso. Ele está dizendo, olha, se vocês, jornalistas, vêm aqui para falar comigo e fazer picuinha lá fora, vocês não vão estar aqui. E eu te digo, cara, sinceramente, hoje, grande parte do jornalismo se tornou um câncer, tá? Grande parte do jornalismo se tornou algo, assim, nefasto. Então, cara, não dá para combater, não dá para combater sem usar a paridade de armas. Então, acho que o Donald Trump está sendo autoritário? Tá. Mas se você olhar todos os lados que a esquerda está apoiando, olha a China, olha a Rússia, olha essa turma toda, todos eles jogam no mesmo time, no time do autoritarismo. Então, sim, como eu disse para vocês, o Donald Trump vai ter críticas de direitos humanos, vai ter crítica das mais ferrenhas o possível, mas ele está implementando o modelo Bukele, que sim, é considerado um ditador por toda a esquerda. A direita também sabe que ele tem medidas autoritárias, não vão ser hipócritas, porém, né, é uma figura que trouxe solução ao país. E aí a gente pode falar que existe uma plena democracia? Não, não existe. Mas a gente sabe que foi o que deu certo para consertar El Salvador, né? Então, se é esse o caminho, se o remédio é amar, é o que o Trump está fazendo. Agora, e o Lula? Tá, o Lula tá cutucando a onça com vara curta. O Brasil excluiu os Estados Unidos de eventos sobre democracia em Nova York. Escuta essa aqui. Sanções americanas impedem participação de gestão Trump. Sob o impacto das sanções americanas, o Brasil excluiu os Estados Unidos da segunda edição do, abre aspas, em defesa da democracia e contra o extremismo, né, um evento esquerdista antidireita. O encontro será realizado na próxima quarta-feira em Nova York, às margens da Assembleia Geral da ONU. Agora eu te falo, é um evento de esquerda. É um evento que acontece dentro de Nova York. E aí o Donald Trump não foi convidado. É uma certa forma uma ofensa? É de certa forma um cutucar do Lula? Não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas. Porém, será que o Trump queria isso? Nisso? Não, com toda certeza não. Mas o Lula está querendo pagar para o mundo como o cara que enfrentou o Donald Trump. Já está idoso, já está descendo o morro já. E aí ele quer deixar um legado para o grupo esquerdista. Qual que é o legado para o grupo esquerdista que ele quer deixar? Que ele foi o cara que bateu de frente com o imperialismo do Donald Trump. E tem muita gente aplaudindo isso aí. O evento é articulado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em parceria com os presidentes do Chile, Gabriel Boric, da Espanha, Pedro Sánchez, da Colômbia, o Gustavo Petro, e do Uruguai, Yamandu Orsi. A expectativa é reunir representantes de cerca de 30 países. No ano passado, ainda sob gestão do democrata Joe Biden, os Estados Unidos foram convidados para a primeira edição do fórum e enviaram um representante do Departamento de Estado. Ou seja, o Biden nem apareceu, né? Não é aqui que o Trump vai aparecer também, né? Vamos lá, vamos falar de outra aqui. YouTube deleta canal do ditador Nicolás Maduro. O YouTube removeu o canal oficial do ditador Nicolás Maduro, que tinha mais de 233 mil inscritos e era usado por Maduro para exibir os seus programas. Olha só, né? Eu tenho mais seguidor do que o Nicolás Maduro. Olha só isso, né? Isso é porque lá na Venezuela o pessoal não pode seguir, né? Não pode nem ter um YouTube direito. O YouTube removeu o canal oficial do ditador Nicolás Maduro, que tinha mais de 233 mil inscritos e era usado por Maduro para exibir os seus programas semanais e outros eventos do regime. Esta página não está disponível. Pedimos desculpa pelo inconveniente. É a mensagem que aparece ao buscar a conta do ditador. Embora o YouTube não tenha fornecido uma explicação oficial, fontes sugerem que a remoção pode ter sido devido a violações de políticas da plataforma sobre desinformação ou conteúdo automatizado. Ou seja, o feitiço está virando contra o feiticeiro, né? Agora, vamos falar dessa aqui. Essa aqui é para acabar mesmo, tá? Vamos lá. O Luciano Hang está sendo investigado agora pelo Flávio Dino. O ministro do STF, Flávio Dino, ele abriu, né, uma investigação contra o Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, acho que até Michele Bolsonaro está junto, o Luciano Hang, mais 60 pessoas, por causa da Covid, né?
É um absurdo porque o próprio Flávio Dino atuou como uma figura, né, como governador, durante a época da Covid. Se eu não me engano, é isso mesmo, ele atuou como governador. Essa informação tem que ser confirmada, tá? Mas o que acontece agora? Ele vai julgar o caso e colocou o Luciano Hang, né, na investigação. Detalhe, na época, o Luciano Hang doou milhões de reais para comprar respiradores, graças à ineficiência do Estado. E agora, esse cara que fez o papel dele ajudando é o investigado. Dá uma olhada só nesse vídeo aqui com a gente. Oi, pessoal, estamos aqui pensando que quebraram o meu sigilo bancário para ver se eu tinha financiado algo antidemocrático, né? Quero dizer para vocês que é zero essa possibilidade. Mas eu fico pensando, eu doei R$1 milhão comprando 200 cilindros de oxigênio lá para Manaus. Será que isso vai ser um movimento financeiro antidemocrático? Será que isso ajudar alguém, eles vão achar que foi algo do mal? E aí, o que você acha? Lembrando também, né, que eles quebraram o sigilo bancário do Luciano Hang, descobriram que o Luciano Hang acabou doando, né, R$5 mil para Carla Zambelli, e aí já começou aquele auê todo. Porque o Luciano Hang estava financiando uma fugitiva da justiça. Eles querem pegar esse cara de toda forma. O cara nem concorreu a uma eleição, nunca concorreu. Todo mundo sabe que se ele fala, não, eu sou candidato a Senado, estava eleito. Ou se ele fala, não, eu sou candidato a governador, estava eleito. E se fala que era candidato a presidente também, rapaz, vou te falar que eu acho que desbancava até o Tarcísio. Mas, sem nunca ter concorrido, já deixaram o cara inelegível, né? Olha só aqui o que o Donald Trump escreveu. Ele mandou esse recado aqui em espanhol para o Nicolás Maduro, né? O queremos que saquem de nosso país agora mesmo. O preço para que paguem será incalculável, né? O que é essa ameaça aqui do Donald Trump dizendo que o preço vai ser incalculável? O que é isso aqui? Qual que é a visão do Donald Trump aqui? E eu já vou te explicar, tá? Vamos lá. Editorial central aqui, Jovem Pan. Queremos que a Venezuela aceite imediatamente os prisioneiros e pessoas de instituições mentais que a liderança venezuelana forçou a entrar nos Estados Unidos. Tire-os do nosso país agora mesmo, ou o preço será incalculável. O Donald Trump, ele acusa que o Nicolás Maduro, né, essa figura aqui, ele acabou autorizando que figuras, né, cara, eu não resisti, vocês me desculpam, tá? Que figuras que têm distúrbios, usuários de drogas, fossem enviados da Venezuela para os Estados Unidos. E aí é isso que o Trump acusa o Maduro de ter feito. E ele exige que eles aceitem de volta. O que está acontecendo? O Trump está querendo mandar pessoas de volta para a Venezuela e o Maduro não está aceitando, né? Já existe um êxodo muito grande da Venezuela, ou seja, o que é pior do que muitos eventos de guerra, né, em relação ao Maduro. E aí, né, existe já essa busca, essa fuga em massa da Venezuela. A Venezuela não está aceitando de volta, né, as pessoas que estão ilegais na Venezuela. Inclusive tem muitos presos, doentes mentais, que o Trump quer mandar tudo de volta e o Maduro não quer aceitar. O Trump falou o seguinte, ou vocês aceitam ou as consequências serão incalculáveis, né? Serão incalculáveis para vocês, tá? Vamos lá. Tá dando uma gritaria, mas uma gritaria feia por parte da Left People sobre, né, esse negócio da imprensa ainda, né? Eu coloquei a matéria do Globo para vocês. Agora a gente vai analisar essa matéria do UOL. Olha só. Governo Trump passa a impor aprovação de matérias jornalísticas sobre o Pentágono. Confidenciais ou não, informações vão ficar restritas ao que é divulgado oficialmente, sob pena de perda de credencial pelo jornalista infrator. Ou seja, o que o Donald Trump está fazendo aqui? Você é jornalista, você vai entrar no Pentágono, participar das reuniões, participar da oitiva de imprensa, né, que a porta-voz dos Estados Unidos vai dar. Então os jornalistas vão ter que fazer o texto,
remeter o texto que eles vão publicar na imprensa primeiro para o governo dos Estados Unidos, para o governo dos Estados Unidos falar, não, agora vocês podem publicar. Se eles publicarem sem autorização do governo, pau, vão perder a credencial, não vão votar para dentro da Casa Branca. Isso aí gerou uma especulação braba, né? Falando que o Donald Trump é autoritário e tudo mais. A medida é mais uma cruzada de Trump contra a imprensa tradicional dos Estados Unidos. Sim, ele acusa de fazer uma cobertura ilegalmente negativa a seu respeito. Parece que até que a gente não viu isso acontecendo, né? Aqui na República das Bananas, né? Parece até que a gente não viu isso acontecendo aqui. Então, assim, é bem provável, é bem plausível que o Donald Trump resolveu jogar o jogo, né, da forma correta dessa vez. E entendeu que a imprensa, como ela é um braço a favor da militância da esquerda. Ela foi um braço a favor da quase prisão e da total perseguição do Donald Trump. Assim como é em relação ao Jair Bolsonaro aqui, lá nos Estados Unidos, nada diferente. A imprensa é uma força esquerdista que atua mundo afora, né? Vamos lá, quero colocar um vídeo para vocês aqui do André Marsiglia, né, publicado pelo Gil Diniz, carteiro reaça, deputado. STF tomou checkmate, jogou na cara do STF todos os crimes anistiados da esquerda. Ó, esse aqui é o André Marsiglia, uma figura muito conhecida, né, um jornalista muito conhecido. Eu queria que vocês ouvissem aqui os comentários do André Marsiglia, tá? Olha só, se a anistia é inconstitucional, essa anistia é inconstitucional e os crimes que agora estão sendo não anistiados porque é inconstitucional, a anistia anterior, a anistia de 79 também é inconstitucional. E se é inconstitucional, os crimes de lá de trás, que são imprescritíveis, portanto, ou seja, aqueles que não prescrevem, ou seja, aqueles que não a sua punibilidade, a condenação sobre eles não pode ser simplesmente apagada. Então aquela também é inconstitucional. Então o STF precisa ser coerente. Se essa é, aquela também é. Então ela não foi recepcionada pela Constituição de 88. A anistia de 79 foi contra a Constituição de 88. Ao ir contra a Constituição de 88, a anistia de 79 deveria ser declarada, ou poderá ser declarada, inconstitucional. E ao ser declarada inconstitucional, as pessoas que foram lá anistiadas por crimes que não prescrevem, que ainda, portanto, poderiam ser punidos, deveriam ser punidas agora, deveriam ser julgadas agora. Por que não fazem isso? Por que não fazem isso? Será que é porque parte das pessoas que estão hoje no governo foram lá anistiadas e poderiam ser desfavorecidas? E mais, se ela for entendida como inconstitucional, a gente precisa revogar tudo que foi feito de comissão da verdade, indenização para isso, aquilo. Pessoas que foram anistiadas e, inclusive, receberam indenizações e recebem mensalmente indenizações do Estado justamente pelo reconhecimento dos erros do Estado lá atrás. Se tudo é inconstitucional, a gente não pode indenizar uma pessoa por um crime que ainda existe. As pessoas deveriam, então, ser julgadas por eles. É isso. É disso que se trata. Como é que o STF vai lidar com essa questão? Por que essa anistia é inconstitucional e as demais não? Mas aqui é que são crimes contra o Estado, contra a essência da Constituição. Mas e lá atrás? E quando guerrilheiros pegaram armas e assaltaram bancos para financiar movimentos revolucionários que queriam derrubar o Estado? Esses movimentos não queriam democracia. Se você queria derrubar o Estado, grupos guerrilheiros revolucionários, comunistas, socialistas, queriam democracia? Ou queriam simplesmente avançar com o Estado comunista? Um Estado que não era democrático. O comunismo não é uma democracia. E aí? Não é grave também? Queriam derrubar o Estado com armas. Tentaram assaltos a banco para financiar isso. Sequestraram pessoas, embaixadores, mataram muitas vezes, ou muitas pessoas. Tudo isso deveria, então, ser repensado. Vamos, então, tornar todas as anistias inconstitucionais. O Brasil já teve, durante a sua história, 48 anistias. Vamos para trás e também entender todas as demais anteriores como inconstitucionais? O STF topa? Vamos fazer uma devassa, então, no Brasil? Ou só essa é inconstitucional? E por que só essa é inconstitucional? O que essa teve que outras não tiveram? Mas crimes contra a democracia. Repito, não é um crime contra a democracia você financiar grupos guerrilheiros, sequestrar pessoas, assaltar bancos e matar até pessoas em nome de uma guerrilha ou de uma guerra revolucionária para tombar o Estado que existia, um regime militar, para instaurar um Estado comunista ou socialista, a ditadura do proletariado. Isso é democrático?
O STF topa fazer isso? Então vamos fazer. Vamos ser coerentes. Ou a anistia pode agora, ou nunca pôde. O STF precisa tomar essa decisão. E se não tomar, olha, é uma coisa que o Congresso pode fazer. Movimentar-se para questionar então as anistias anteriores, todas. Porque, repito, há crimes anistiados imprescritíveis. Há crimes anistiados que então ainda podem ser punidos. Há crimes que ainda podem ser discutidos. E se for inconstitucional a anistia e for anulada, aquelas pessoas devem ser julgadas. Mas há militares também que cometeram crimes. Mas há muitos e muitos guerrilheiros na época que também cometeram. E que, curiosamente, hoje estão aí, até mesmo dentríssimo do Estado que está no poder. Quem sabe não é uma ideia. Ou nenhuma anistia, ou todas, meus caros. Não dá pra gente ter só a anistia que vocês querem. Um abraço. Pois é, precisa desenhar, né? Eu acho que a coerência chegou aqui e parou, né? No André Massiglia. E é isso. Por que para um pode e para outro não pode? Isso acabou se tornando, né? O retrato, né? O retrato infeliz, né? De um sistema. Peraí, pessoal, tô só voltando aqui que saiu da tela aqui. Pronto, tô de volta aqui. É porque vocês não gostam do Kim Kataguiri, é por isso que saiu aqui do sistema. Deixa eu ver se eu consigo colocar esse vídeo aqui. Ó. Vamos lá, presta atenção aqui. Urgente, Centrão e bolsonaristas fazem manobra para salvar a PEC da impunidade. O que eu acho engraçado? Por que eu quis colocar isso aqui? Porque o pessoal está reclamando muito, né? Tá dando a maior repercussão de que os bolsonaristas estão brigando pela PEC da impunidade. Eu vou te falar uma coisa. Muita gente já perdeu a esperança de que há um combate à corrupção no Brasil com o PEC da impunidade ou sem PEC da impunidade. O que eles buscam agora é tentar reverter e buscar a liberdade, pelo menos, né? E, para tal, né, eles toparam aprovar isso aí, mas teve um golpe do Centrão também. Porque se eles quisessem resolver o problema mesmo, eles tinham resolvido, né? Tinha aberto a CPI da Lava Toga, tinham feito uma nova modalidade onde, né, o que é considerado perseguição política poderia ser votado pela Câmara, nada mais, nada menos que perseguição política, mas enfim, né, a esquerda aqui, o Centrão aqui acabou se aproveitando, né, para se blindar ainda mais. Dá uma olhada no que disse o Kim Kataguiri aqui. Na hora eu publiquei um vídeo falando para vocês que a gente tinha conseguido maioria para derrotar o voto secreto na hora de soltar político bandido. E aí, que só aconteceria uma tragédia, né, de reverter essa votação se fizesse uma manobra muito ilegal, muito inconstitucional, muito antirregimental, e foi exatamente isso que eles fizeram. Olha só a desculpa que eles deram, desculpa que o relator deu da tribuna da Câmara dos Deputados. Olha, não dá para considerar essa votação em que eles foram derrotados por maioria, porque tinha deputado que estava inesperadamente dormindo. Muitos dos deputados, inclusive, me procuraram dizendo que estavam dormindo, que dormiram, inclusive, de forma inesperada. Mas como inesperadamente dormindo? Você dorme e fala, opa, dormi aqui sem querer, dormi sem saber. Uma desculpa ridícula para tratorar o regimento, tratorar a Constituição. Fiz as questões de ordem, o presidente ainda... eu pedi efeito suspensivo para que a gente travasse a votação até a análise da Comissão de Constituição e Justiça. Ele não aceitou, dizendo que tinha sido intempestivo, que eu não tinha feito no tempo certo. Por quê? Porque quando eu pedi, ele desligou meu microfone e falou para eu falar no final da votação, quando não dava mais para falar. Questão de ordem, Vossa Excelência disse que eu teria que esperar o fim da votação. Então, assim, um absurdo, e mais uma vez eu quero ressaltar um ponto para cada um de vocês, para cada um de direita que tem alguma preocupação com o combate à corrupção, em desvio de verba de emenda parlamentar, que é por isso, no final das contas, que o Centrão está interessado em aprovar essa matéria. Esta matéria só está sendo aprovada porque está contando com o voto do PL, porque está contando com o voto de deputados bolsonaristas. É verdade, tá? Vocês acham que eu estou aqui para mentir? Não. Essa matéria está sendo aprovada porque está contando com votos do PL e dos bolsonaristas. E quem está votando contra? O Kim Kataguiri, do União Brasil, o Partido Novo e o PT. E olha que incoerência, né? Eu sou apoiador do Partido Novo, vocês sabem disso. Mas a grande questão é, cara, se o PT está votando, vocês acham que o PT é anticorrupção? Para pensar nisso. Vocês acham que o PT está votando porque eles não querem que haja investigação? A esquerda já sabe, a esquerda tem plena consciência que ela nunca vai ser condenada mais por corrupção. O acordo já está firmado. Quem tem que investigá-los?
O STF. Será que o STF vai se virar contra a esquerda algum dia? Esquece, meu amigo. Esquece, tá? Então, esse discurso aqui em Kataquiri, literalmente, não me convenceu, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado. Bom estar aqui com vocês em mais um editorial, tá? Tava ali de boa, me deu vontade de bater um papo com vocês. E eis aqui o editorial. Grande abraço e vejo vocês amanhã, tá bom? Até mais e vejo vocês amanhã.